Hello guys, let's go begin the English class. Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de inglês. Falaremos hoje sobre o verbo to be. Nós já falamos bastante sobre esse verbo. Vimos o verbo to be na forma afirmativa, vimos os pronomes pessoais, vimos as formas abreviadas do verbo to be na forma afirmativa, que é a contração do pronome com o verbo, e agora estudaremos mais sobre a forma interrogativa e negativa. Então, na primeira coluna, vocês têm aqui o verbo to be na forma afirmativa, que é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E aí, na segunda coluna, você tem o verbo to be na forma interrogativa. Eu quero que vocês observem o que acontece de diferente da primeira coluna para a segunda. Veja que na segunda coluna, as formas do verbo to be mudou de lugar, trocou de lugar com o pronome, com os pronomes pessoais. Então, em vez de I am, nós temos I am, I. E o sinal de interrogação que nós colocamos em toda frase interrogativa. E o are ficou are you, he is he, she is ficou is she, it is ficou is it, we are we, are you, are they. Então, basta trocar o verbo de lugar com o pronome da frase ou o sujeito, porque nem sempre vocês vão ter um pronome na frase, vocês vão ter também nomes de pessoas e N sujeitos que nós temos. Vejam agora a forma negativa, negative form. O que acontece de diferente da forma afirmativa para a forma negativa? Você apenas acrescenta a palavra not, que é o não, que é a palavra que indica a negação. Em inglês, not. Você tem que ter cuidado onde você vai colocar o not, sempre depois do verbo. Nesse caso, nós estamos trabalhando o verbo to be, então sempre depois da forma do verbo to be, você coloca o not. Am, are e is. Então, nós temos aí I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Passando aqui para esta outra imagem, nós temos, na primeira coluna, nós temos os pronomes pessoais. Na segunda coluna, nós temos a forma do verbo to be, que vocês devem ficar atento a essas formas do verbo to be. Qual forma do verbo to be eu vou usar para cada pronome? Qual forma é singular? Qual forma é plural? Certo? E aqui na terceira coluna, vocês têm a tradução. Então, vocês vão ler esse quadro com muita atenção para vocês, mais uma vez, entenderem melhor o verbo to be. E aí, passando para este outro texto, nós temos aqui, é o material que eu enviei para vocês no mês de setembro, que é o material complementar. Aí, na parte onde fala do verbo to be, que é na página, mais ou menos, página 12 do material de vocês, vocês vão fazer a leitura desse material para que vocês entendam melhor sobre esse assunto. Então, o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, corresponde aos verbos ser e estar em português. Usamos o ser para designar algo permanente e o estar para nos referir a algo momentâneo ou passageiro. Isso no português. Já no inglês, o verbo to be abrange ambos os sentidos. Ele é essencial para se iniciar o aprendizado da língua inglesa, além de ser um dos verbos mais importantes. Conheça sua conjugação no presente. Isso vocês já conhecem, não é? E aí vocês vão apenas ler esse material. Aqui, mais uma vez, na coluna, está no material de vocês para vocês estudarem. Nós temos os pronomes pessoais, o verbo to be, o significado e, na última coluna, vocês têm a forma abreviada. Então, quando eu passar a atividade, quando vocês forem estudar, vocês vão estar olhando esse material, certo? Então,
Já nessa outra coluna aqui, você tem a forma afirmativa, a forma negativa e a forma contraída negativa. Veja que tem a forma contraída afirmativa e nessa coluna aqui que eu estou mostrando para vocês tem a forma contraída negativa. Isso também está no material de vocês, essas páginas em branco. E aqui nesse outro quadro abaixo, vocês têm o presente e a forma interrogativa, certo? Nessa outra coluna aqui, vocês vão poder